Vem com a gente? Muito bem. Emílio, eu gostaria que você apresentasse e justificasse a vinda dessa convidada especial para o nosso programa de hoje, Emílio. Bom, Pitoli, você já ouviu falar no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial? Sim, Emílio, tristemente Não? sim. Muitos não sabem, não lembram, não estudaram, mas quem sabe, né, do que foi o Holocausto chega a apertar o coração, né, Emílio? Pois é, na Segunda Guerra Mundial nós tivemos um extermínio de judeus na Europa, e isso tudo promovido pelos nazistas. Naquele momento da Segunda Guerra Mundial, as pessoas que sabiam que estava ocorrendo esse extermínio de judeus, elas se calaram. E os países que estavam em guerra contra a Alemanha, contra os nazistas, eles ainda não sabiam que estava ocorrendo o que de fato ocorreu com os judeus. E aí, conforme a Segunda Guerra Mundial foi acabando, os campos de concentração eles foram sendo destruídos pelos judeus. Por exemplo, um dos campos de concentração mais famoso desse período foi o campo de Auschwitz, que foi evacuado pelos nazistas no início de janeiro, 10 dias antes da chegada dos russos em Auschwitz. Por quê? Mas esse campo de concentração ele não conseguiu ser desconfigurado. Vários outros campos haviam sido desconfigurados porque os nazistas sabiam o que eles estavam cometendo que era o Holocausto, que era o genocídio em massa de judeus. E aí, hoje, eu estou aqui para denunciar o Holocausto. Opa! O Edson? Livre e justo. E aí, a gente tem hoje uma representante que vai ser eternizada na história, que ela, na verdade, é um nome fictício de uma personagem real, né? Tudo no livro que a gente está falando sobre a Anne Brasil é fictício, os personagens, mas os fatos em si são fatos reais e estarrecedores. Hoje, no Brasil, o Holocausto brasileiro... Turma, tá difícil, hein? Hã? É lá ou é aqui o problema? São várias perseguições que culminaram nesta semana com a morte do Clesão. Né? Eles querem, não basta só perseguir e censurar, tem que levar até o fim para acabar com os patriotas que lutam por um país melhor. E aí a Anne, ela teve, durante o período que ela ficou presa na colmeia, ela começou a escrever relatos sobre o que ela estava sentindo, o que ela estava passando, e aí isso tudo hoje está registrado para a história no livro Por Trás das Grades, o Diário de Anne Brasil, o relato chocante de uma presa política do 8 de janeiro. Isso aí nunca mais será apagado da nossa história, Pitoli. E a Anne está pronta para conversar conosco. Anne, querida, acho que o teu microfone só está mutado. Peço por gentileza para você desmutar para a gente poder te ouvir aqui na programação da Auriverde. A Anne já conversou conosco. Entretanto, agora tem essa história colocada num livro. E a Anne é a nossa convidada agora. Anne, querida, bom dia. Seja bem-vinda. Anne, seu microfone, por gentileza. Aí sim? Anne? Bingo? E aí? A gente teve, acho que, uma variação na internet aqui, uma oscilação na internet, e aí já deve estar voltando a Anne, e aí sim vai conversar conosco. Ô, Emílio, e você está lançando hoje, oficialmente, esse livro, é isso? Hoje, oficialmente, inicialmente as vendas apenas pelo WhatsApp da Lohana, da Livraria Conservadora, né? E esse livro, na semana que vem, no final da semana que vem, já estará também no site e a gente vai estar fazendo uma verdadeira maratona, uma caravana pelo Brasil, divulgando e alertando as pessoas sobre o Holocausto brasileiro, Pitoli. Eu vou, inclusive, esse livro ele vai ser lançado no dia 5 de janeiro, na Livraria Drummond, em São Paulo, na Avenida Paulista, quando estaremos completando um ano do 8 de janeiro. No dia 7 de janeiro, eu estarei chegando em Bauru para passar uma semana aí com os amigos, onde nós lançaremos o livro também, Mudar e Reescrever a História. Muito bem. E a Anne, agora chegou, Pinguim? Anne, você me ouve agora, querida? Sim, bom dia. Bom dia, Anne, bom dia. Anne,
seja bem-vinda, é bom tê-la aqui novamente. Qual a sensação de ter a tua história, aquela que você começou a registrar ali ainda na colmeia, a sensação de ter essa história publicada? Os quanto ruins também, né? Eu imagino. Dentre essas emoções, Ani, quais você pode trazer para a gente como destaque, até mesmo porque nós vivemos uma semana tão triste, tão difícil, né, com a morte do Clezão, né? Na última segunda-feira, o Clezão foi embora. E foi embora porque não olharam para ele com o carinho e com a atenção que deveriam olhar. Você viveu momentos assim, de ter ali na tua cela, junto com você, brasileiras, patriotas, que passavam por problemas de saúde, vocês ali se uniram para tentar salvar essa companheira. Como é que foi isso aí? Você viveu o que o Clezão viveu na cadeia, né, ali na Papuda? Teve algo parecido na colmeia, Anne? Sim, teve sim. Assim, graças a Deus a gente não presenciou essa cena, né, bem dolorosa, né, como foi a morte do Clezão, mas a gente presenciava, né, algumas passavam mal durante o banho de sol, outras davam crise de ansiedade, né, entravam em desespero, começavam a chorar, e era assim, era nesse nível o tipo de situação que a gente presenciava, né, que eu presenciei também, e que era assim, aterrorizante, né, porque aquilo ali dava mais agonia pra gente, inclusive eu também. Ani, agora, quanto tempo você passou na colmeia? 2 meses. 2 meses. Como é estar numa prisão do ponto de vista de contar os dias sem saber quando vai ser solta? Porque, veja, um preso comum, ele chega à cadeia sabendo que vai passar ali X anos e tantos meses. Ele consegue, né, fazer esse cálculo de quanto tempo ali ficará. Vocês não. Vocês chegaram ali na colmeia, os homens chegaram na Papuda, sem saber de fato o que aconteceria ou como aconteceria. Como é que foi contar esses dias, Ani? Horrível, porque assim, a sensação que dava é que nunca ia terminar. A gente, sem saber se ia sair dali ou não, era uma sensação horrível, horrível. Então, assim, aquela incerteza, sabe, que pairava no ar, assim, e no nosso coração também, né? Então, é a pior, eu acho que é uma das piores sensações do mundo. Que você não tenha certeza de nada. E tá ali dentro sem ter um certo, um rumo, nada. É muito ruim. Foi Ani, horrível. E você estava em Brasília, na colmeia, não precisa dizer onde você está agora, mas longe da tua casa, você teve visita de parentes, de familiares? Como era essa espera dentro da prisão, imaginando que os teus amados estavam aqui fora? Em algum momento você recebeu alguma visita? Então, eu não recebi visita porque eu não quis, né? Eu optei por não deixar eles irem lá, porque assim, além de ser longe, e também assim, eu não quis que eles fossem naquele lugar, né? Se eu posso chamar aquilo de lugar, né? Que era um verdadeiro inferno, vamos dizer assim. Então, eu preferi por não deixar eles ir lá, mas também assim, né? Eu acreditava que eu ia sair logo. Então, assim, mas foram 2 meses pareciam que era 10 meses, né? Então, foi bem complicado. E quando você decide, Anne, escrever, começar a registrar essa história numa espécie de diário, quando isso acontece? Eu comecei lá dentro. E qualquer papelzinho que eu tivesse, assim, a oportunidade de ter na minha mão, por mais pequeno que ele fosse, eu comecei a escrever. Naqueles papeizinhos pequenos que a gente não tinha recurso, não tinha caneta e nenhum papel, né? E quando a gente teve alguma coisa assim, né, improvisada, aí eu comecei a escrever lá dentro, comecei a pensar também, assim, inclusive eu tenho até umas composições também de música, né, porque eu gosto muito de cantar e tenho algumas composições, mas eu comecei a escrever lá dentro, essa parte da história, né. Ani, uma outra questão, o Clezão, no dia 31 de julho, num depoimento, ele relatou que chegou a ficar 17 dias sem comer. Com todos que eu já conversei, homens e mulheres da Papuda e da colmeia, todos relataram muita dificuldade para se alimentar diante da péssima qualidade do alimento servido, com pedaços de plástico, pedaços de cacos de vidro, enfim, um absurdo.
realmente se alimentar ali na colmeia era um dos momentos mais difíceis do teu dia a dia? Sim, e muito. Eu, particularmente, eu não conseguia comer assim não, sabe? Porque era muito difícil mesmo. Às vezes eu comia porque eu estava com muita fome. E eu chegava, igual eu tinha dito aqui, né, que eu chegava a chorar de fome. E realmente. Aí eu ficava lembrando, né, que eu sempre tive tudo, sempre tive comida em casa, nunca me faltou nada, graças a Deus. Então, assim, tá passando por aquilo ali era torturante, né? Então, eu tinha muita dificuldade mesmo. Tinha vezes que eu nem comia também, não. E muitas outras pessoas lá também não comia, ficaram dias e dias sem comer a marmita mesmo, tanto no almoço quanto de tarde na janta, e não comer mesmo. Agora, Anny, vou ultrapassar a colmeia e a tua soltura quando você ganha liberdade. Quando você ganha liberdade, mas coloca a tornozeleira. A gente não pode chamar isso de liberdade, né? É uma pseudo, uma falsa liberdade, né? É É uma falsa horrível. liberdade. É horrível, porque a sensação que dá é como se você estivesse preso numa gaiola, só que você tem um horário para você sair da gaiola e outro para você entrar, sabe? É essa sensação. E a gente se sente impotente, sabe, diante disso. A gente se sente como nada. A gente não... É horrível a sensação. Péssima. Agora, Anny, e a tua relação aqui fora? Tua família, tua relação social, amigos, emprego, né, o trabalho. Como é que está essa relação hoje com a tua vida, o que era antes e o que é hoje, Anny? Olha, mudou bastante, viu? Muitos me acolheram, né? Claro, a família também em geral, a maioria. Um ou outro, né, que ficou meio assim, né? E muitos também de fora também. Houve muita represália, isso aí, sabe? Eu não posso negar. Muita gente se afastou, mas eu dou graças a Deus. O porquê que eu dou graças a Deus? Porque eu tô vendo a separação do joio e do trigo. Eu venho sempre falando isso. Porque, assim, é muita gente que a gente achava que era alguém de bem, né, era amigo, né, e na verdade é inimigo, e né, depois eu fiquei sabendo também que muitos apunhalaram pelas costas, conhecidos em geral, assim, sabe? E o que eu fiquei mais triste também foi quando eu voltei, que muita gente, né, assim, ai, que bom te ver, tô te abraçando e tal, me dá um abraço. Aí depois passou um certo tempo, alguns meses, agora mais pro final do ano, eu descobri também coisas ruins, né, que as pessoas estavam falando, mal da minha família, mal de mim, né, colocando a nossa alma lá embaixo. Enfim, mas é bom ter acontecido isso pra gente ver quem é quem, né, Sem dúvida. muitas coisas que acontecem pra isso. Sem E dúvida. assim, agora eu tô voltando aos poucos a fazer as minhas coisinhas, sabe? Mexer com a área da beleza e tudo. Que assim, é um momento muito difícil, né? Então, assim, para se recolocar no lugar, a maioria das pessoas estão tendo dificuldades. Alguns ainda conseguiram voltar assim à normalidade das suas vidas, trabalho e etc, né? Mas mesmo assim ainda está sendo muito difícil, né? Porque isso daqui prejudica muito a gente, né? Essa tornozeleira prejudica demais. Então, assim, na questão, né, tanto de represália das pessoas, tanto na indiferença que a gente sofre, por mais que as pessoas nos apoiem, assim, ver que a gente não é bandido, né, de fato, mas está sendo mais ou menos isso, sabe? E a gente espera o melhor, né, que venha o melhor. Emílio, a Anny está na tua escuta, Emílio. Oi, Anny, tudo bom? Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom, Pito, olha, eu mergulhei na história da Anny, né? Eu vivenciei ali a história da Anny, eu comecei a conversar com ela logo depois que ela foi solta, ela me procurou por intermédio, por ter me visto certa vez aqui, e ela me procurou nas mídias sociais e falou que tinha um livro para escrever. E o perfil da Anny é uma pessoa do interior do Brasil, uma menina muito jovem, muito simples, uma família humilde, uma menina extremamente religiosa, que o sonho da vida dela é um sonho muito simples, que qualquer um gostaria de poder sonhar, de poder estudar, de poder trabalhar, de poder casar, de ter filhos. Esse é o sonho da Anny Brasil. E esses sonhos aí foram ceifados. E hoje ela está usando tornozeleira, não pode estar aqui mostrando a cara dela para ela. Eu entrei nesse trabalho aqui com ela para ser a pessoa que vai poder divulgar a história dela, porque nem isso ela poderia divulgar neste momento, o nome dela. Então é uma situação extremamente delicada, Pitoli, e a gente tem que mostrar isso aí para as próximas gerações,
do Brasil. A Anne, ela, durante o período que a gente estava fazendo ali a confecção do livro, as minhas entrevistas com ela teve períodos de forte crise de ansiedade, de depressão, às vezes eu não conseguia falar com ela não conseguiu trabalhar ao longo do ano, ela não consegue se recolocar no mercado de trabalho, ela falou agora que está começando a fazer algumas atividades, e aí o meu comprometimento com a Anne é o seguinte, esse livro é seu, eu vou colocar o meu nome como autor, mas os royalties são todos dela, de uma menina que passou o ano inteiro com dificuldade, financeira inclusive, e de não poder trabalhar. Então esse livro representa também a volta por cima de uma pessoa patriota, que queria o melhor para o nosso país e que foi jogada no chão, ô Pitoli. Agora, Emílio, o ponto alto do livro, na tua opinião, qual é? Olha, o ponto alto é a questão da luta pela liberdade. Não foram só mil e poucos presos. Pitoli, fomos mais de 60, 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões de brasileiros, aqueles que têm consciência do que está acontecendo no nosso país hoje, que estamos sofrendo com a falta de liberdade, com a perseguição, com o mau direcionamento de políticos. Então, esse livro, ele representa uma luta pela liberdade do povo brasileiro, e é uma denúncia às injustiças que ocorrem, né? E a gente conseguiu, no final do livro, trazer isso de uma forma a conscientizar as pessoas que cada um tem a sua importância. Quem está aqui nos assistindo nesse momento, eu estou vendo aqui mais de 18 mil pessoas, cada um tem a sua importância para ajudar, primeiro, se conscientizando, se informando e ajudando outras pessoas a terem acesso à informação, porque só assim a gente vai ter um país melhor. E a Anne era o que a Anne queria. Ela saiu da cidadezinha dela do interior, acreditando que foi para a Praça dos Cristais, ficou acampada lá em Brasília. No dia 9 ela acabou sendo presa e ela acreditava. E o ponto alto do livro, para mim, não é nem o que ela passou na colmeia, mas é o momento que ela é presa no dia 9 de janeiro, tirada lá, num ato de perfídia do Exército Brasileiro, né? Repetindo, um ato de perfídia do Exército Brasileiro, e aí ela começa uma via crucis. E nessa via crucis, que ela vai lá para o ginásio da Polícia Federal em Sobradinho, depois vai para uma delegacia 2 dias depois, ela conta ali minuciosamente as 48 horas que ela passou nesse ginásio, vendo gente passando mal. Até ali ela não acredita que ia ser presa, mas ela vai contando vários momentos, ela vai caindo na realidade que as coisas, o futuro dela ali não seria bom. Ela vai tendo em vários momentos ali crises de choro, e ela vai narrando. Então, deste momento ali do dia 9 até o momento que ela entra no ônibus e vai para a colmeia, esse momento do livro foi um momento que eu, Emílio, quando eu comecei a ler esses relatos dela, eu não parei, eu não consegui parar. Eu queria ver o fim daquela história, e aí o momento que ela entra em consciência, que ela vê que ela vai ser presa, é o momento que ela entra no ônibus, um ônibus cheio de grade, e o momento que ela chega na colmeia. Ali caiu a ficha dela. E aí, infelizmente, mais uma vez, ela teve mais uma crise de choro. E aí mostra o tratamento dela dentro da colmeia, a relação dela com as presas, pessoas que muito... a fé também é um grande pano de fundo do livro, que mostra que em todo momento ela acreditava. Primeiro ela acreditava que não seria presa, e depois ela passou sempre a acreditar que no outro dia ela seria solta, no outro dia, e esse dia não chegava, até que ela ficou 60 dias e foi solta. Mas, Pitoli, a Anne continua presa, ela não tem liberdade, ela usa tornozeleira, ela não pode falar, ela não pode mostrar o rosto aqui pra gente. É uma história triste, real, que afeta todos nós. Ani, e é importante contar a tua história para o Brasil entender o que de fato aconteceu, né? Após o 8 de janeiro, a emboscada, a ratoeira, a armadilha, para aqueles que estavam diante do QG, a traição do Exército Brasileiro, enfim. Ani, eu quero te agradecer, né, pela sua disposição em nos contar a sua história, e o nosso objetivo aqui não é abandonar ninguém pelo caminho, ninguém ficará pelo caminho, e esse livro será um sucesso de vendas para que a gente possa contar através dos teus olhos, da tua experiência, essa história para o Brasil.
Obrigado, viu, Ani? Ani? Acho que deve ter tido algum probleminha. Né? Acho que perdemos a conexão com a Anne aqui. Vitoli, mas eu vou dizer uma coisa para você. Vai ser impossível não chorar e não se emocionar lendo esse livro. Eu imagino. Bom, e ele está à disposição através do WhatsApp da Lohana, 61 99552 5084. Repito, 61 99552 5084. Este é o canal de comunicação com a Livraria Conservadora, com a Lohana. Qual o valor do livro, Emílio? Vitoli, esse livro tem 256 páginas e ele está sendo vendido por apenas R$ 75,00, com frete incluso para qualquer lugar do Brasil. E detalhe, pessoal, os royalties do livro são da Anne Brasil. Perfeito, tá aí essa ação do nosso querido Emílio Keber. Ani, eu quero me despedir de você agradecendo pela oportunidade que você nos dá de conhecer a história de verdade, e pode ter certeza que ninguém vai ficar pelo caminho aqui, Ani. Seu livro vai chegar em todos os cantos desse Brasil. Vai dar tudo certo, Ani? Bom, perdemos a Anne de fato. Obrigado.